Olá pessoal, vamos falar sobre animal político em Aristóteles. O filósofo grego Aristóteles dizia que o homem é um animal político em virtude da sua natureza gregária, ou seja, porque ele encontra na coletividade a sua melhor expressão, a sua melhor forma, a vida definitiva, a vida melhor elaborada e estruturada, porque os homens podem se ajudar mutuamente e conseguir mais facilmente aquilo que necessitam para viver. Em função disso, Aristóteles pensou que o homem então tem uma natureza política, ou seja, ligada à cidade, começando com A Grande Ilusão de 1949. Embora esse filme seja bastante antigo, ele foi vencedor do Oscar naquele ano e ele é bastante atual quando se fala de política. Ele traz o personagem Will Starks, interpretado pelo Broderick Crawford. Ele é um homem do tipo honesto e que faz uma campanha brilhante para governador, sempre apoiando-se na ética, no seu passado, né, num homem envolvido com a comunidade, que ajuda as pessoas, que diz a verdade, que cumpre suas promessas, enfim, o retrato da honestidade. À medida em que ele entra no poder, ele vai sendo mudado visualmente, né? A gente percebe claramente as suas mudanças na medida daquela ideia de que o poder seduz. O poder seduz, tem essa força, e também percebemos que a corrupção vai prevalecendo à medida em que a ética vai fenecendo, a ética vai morrendo. Os instintos egoístas desse personagem vão sendo mostrados e aos poucos ele vai substituindo, né, o interesse coletivo pelo interesse particular. Ele vai usando as outras pessoas para satisfazer os seus interesses, transforma o governo numa máquina para resolver problemas, para oferir uma fortuna para ele, contrário a tudo aquilo que ele pregava em sua campanha. Óbvio, isso a gente vê por aí o tempo todo. É difícil encontrar quem seja honesto. E diante de uma promessa, diante de uma imagem, de um discurso de honestidade, as pessoas já se deixam levar e aí confundem claramente ética com política. Dificilmente a ética vai representar um bom governo, ou seja, alguém honesto vai ser garantia de um bom governante. Porque governo tem a ver com estratégias, tem a ver com políticas, com chavos, tem a ver com preparo para isso, né? Então, um bom administrador não necessariamente ele tem que ser honesto, mas só a honestidade não basta para alguém ser um bom governante. Mas o voto, ele fica nessa linha. O filme mostra isso, que o voto é definido por aquele que parece honesto. O simples parecer honesto já define, já encaminha o voto das pessoas. E os políticos experientes têm facilidade para montar essa imagem de honestidade e também de apagar os rastros da corrupção. Né? Aqueles que se perpetuam no poder, eles acabam se envolvendo, porque eles não ficam imaculados, mas também não são pegos, não são flagrados, porque já sabem como os esquemas para apagar os vestígios de corrupção. Então, o que o filme passa para nós? Que quanto mais poder, mais corrupção. Quanto maior o poder, mais as possibilidades de corrupção. E é daí que muitos poucos resistem. Outro filme bem significante nessa linha é Quanto Vale ou É por Quilo, de 2005, um filme brasileiro, título bastante sugestivo. Ele não traz um personagem principal, ele traz vários personagens, mas ele se presta a discutir de uma forma muito brilhante, né, a tese do Aristóteles de que o homem é político na medida em que ele tem a capacidade de adaptar os seus instintos egoístas e fazer com que, dentro da sociedade, esses instintos sejam melhor, digamos, realizados, melhor satisfeitos. O filme traz a seguinte história de associações, de ONGs, que se colocam no papel de ajudar a quem mais precisa. Então, pessoas ricas, pessoas abastadas, que se unem e têm prazer em ajudar os que mais necessitam.
Então seria uma espécie de benevolência, de altruísmo, né, de uma consciência política soberana, magnânima, mas o filme trata de desconstruir isso tudo. Por quê? Porque essa coisa de ajudar o próximo aparece como uma tática para, primeiro, aliviar a consciência. Segundo, o filme ele aponta exatamente essa hipocrisia das chamadas pessoas de bem. Quando alguém se diz eu sou uma pessoa de bem, ou quando os outros dizem aquele é uma pessoa de bem, esse adjetivo é posto sob uma severa desconfiança por esse filme. Ele faz um contraponto entre a vida dos escravos do século XIX e a vida dos trabalhadores das fábricas do século XXI, enfocando aí principalmente a população negra, por conta da escravidão, por conta do racismo e da desigualdade social que pesou bastante sobre essa parte da população. O filme mostra também que as desigualdades sociais são produto das más políticas públicas ou de boas políticas mal executadas e até mesmo desviadas, né? Corrompidas no seu propósito. Essas associações nada mais são do que esquemas de lavagem de dinheiro, porque as ONGs e outras associações recebem facilidades, são alvos dessas políticas públicas e é encaminhado para elas muito dinheiro, ou elas não têm os encargos que uma empresa normal tem. Elas são utilizadas comumente como esquemas de lavagem de dinheiro. Esse filme também promove uma reflexão sobre a realidade socioeconômica do Brasil. Claro, quem é brasileiro conhece um pouco dessas mazelas, mas ele vai a fundo porque ele vai apresentando situações e cada situação entrecortada por muito humor e uma sátira, né? Um sarcasmo muito afiado. Em alguns momentos a gente vê no filme uma tentativa de traçar o perfil ou a representação do negro, o que é o negro e como esse negro é representado em produções, em comerciais, em filmes, etc. Ora, então tudo é uma sociedade caótica, uma sociedade cheia de problemas estruturais e que acabam se reverberando historicamente, se perpetuando. Discute Aristóteles na medida em que diz que o homem é um animal que tem dois lados. Um lado egoísta, que não renuncia de forma alguma ao seu prazer, ao seu interesse particular, e o animal político, que é aquele que, no limite, no máximo, consegue fazer um cálculo utilitário e que, a partir desse cálculo, ele realiza melhor o seu interesse, supostamente beneficiando o próximo, mas, se for o caso, até prejudicando. Tentando ajudar, mas se não for possível, em prejuízo do outro. Então, dois filmes, A Grande Ilusão, de 1949, e Quanto Vale ou É por Quilo, de 2005, tratando a noção aristotélica de animal político, o homem que se vale da máquina política ou que sofre os efeitos das más políticas públicas. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu!